Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Uma das obras mais famosas de Martinho Lutero foi o Cativeiro Babilônico da Igreja. Ele usou esse nome, né, já não existia mais a Babilônia, no século XVI, lembrando o cativeiro de Israel na Babilônia, como ele foi vergonhoso, e como ele aconteceu por causa da dureza do coração de Israel, de não ouvir tantos profetas, de nunca estar comprometido com a verdade de Deus, até que a Babilônia capturou Israel e levou cativo. Lutero dizia: a igreja em que eu vivo é cativa da Babilônia, do mundo. Ela está tão cativa do mundo como Israel estava cativo na Babilônia. E isso acontece pela mesma razão, porque nós abandonamos a verdade. Nós não ouvimos Deus, não ouvimos o seu chamado. Então o mundo nos capturou, e ele escreve uma obra inteira, o Cativeiro Babilônico da Igreja. Nós devemos entender que o mundo, ele não quer destruir o cristianismo, e isso talvez seja mais difícil, como a Babilônia não destruiu Israel, como o mundo da época de Lutero não destruiu a igreja, capturou. O mundo quer capturar, quer conquistar o evangelho, e depois de conquistar, domesticá-lo, para usar o evangelho para os seus próprios fins, sabe? Então nós temos que estar sempre atentos, porque o que corrói a igreja, o que corroeu o povo de Israel, o que corroeu a igreja dos dias de Lutero, não é bem o que vinha de fora, mas o que acontecia dentro, ou seja, são os cupins dentro da igreja que vão comendo ela, vão comendo a verdade, até que ela não tem força, e não aquilo que vem de fora. Como Paulo disse à igreja de Éfeso: eu vou morrer, vocês não vão me ver mais, e entre vocês mesmos, ou seja, cupins, entre os pastores, surgirão lobos devoradores, em Atos 20, 30 e 31. Nós temos que entender então que o erro tem uma capacidade imensa de se esgueirar por entre as frestas, sabe? Com uma face bela, com um rosto bonito. Então Paulo diz em 2 Coríntios 11, 3: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma vocês corrompidos em vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo no Evangelho. O lema de muitos cristãos hoje tem se centrado em algo que o mundo pode admirar, porque na verdade o mundo capturou o evangelho da nossa geração, e o mundo não quer destruir o evangelho, quer fazer isso, capturar, domesticar e então usar. Nós poderíamos resumir, sabe, o lema de muitos cristãos hoje, tão somente centrado no slogan do tudo pelo social. Onde está o problema nisso, você pergunta? Isso não é bom? O problema é que é possível falar de amor para os homens, do social, de uma maneira que Deus sai de cena, de uma maneira que Deus não é o centro. É possível, e é o que ocorre em nossos dias, começar a justificar a existência da igreja unicamente na base do quanto bem você faz às pessoas, à sociedade, ao mundo. Mas essa pode ser a base não só do cristianismo, mas do budismo, de qualquer religião, do espiritismo. E gradualmente,
a diferença entre o cristão e o humanista desaparece. E por que a diferença entre o humanista, o cristão, o budista, o espírita desaparece? Por um motivo simples. Não porque o humanista, o mundo, se tornou centrado na glória de Deus, mas porque os cristãos se tornaram centrados no homem. Então tem se tornado popular em nossos dias o evangelho, que não é um mandato para os pecadores, sabe? Tem se tornado popular um evangelho que diz: se salvem, redimam a humanidade, recuperem a dignidade humana, garanta a diversidade cultural, preserve o meio ambiente, elimine a pobreza do mundo, estabeleça um reino. Ou seja, é um paradigma social de salvação, entre aspas, que é popular entre o mundo natural, entre o homem natural. Ele não se sente ofendido, é o que nós queremos. O que nós mais queremos é isso mesmo: proteger o planeta Terra, fazer uma sociedade melhor, proteger a diversidade cultural de cada grupo. É sutil a troca do que é central no evangelho por uma agenda que o mundo inteiro ache bonita, e o mundo inteiro possa cantar: vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos viver em harmonia com o mesmo propósito. Mas na verdade o evangelho ensina expressamente que os pecadores, se não forem justificados, irão para o inferno, e que se não forem justificados por meio da fé em Cristo, nos termos bíblicos, exclusivamente pela graciosa operação soberana de Deus, e não por qualquer mérito humano, estão perdidos, estão debaixo da ira de Deus, e que Cristo veio ao mundo por causa da perdição do homem, por causa do seu pecado, por causa da ira de Deus, porque a glória de Deus é roubada todos os dias. Mas isso, que é o ponto gravitacional do evangelho, pode ser jogado de lado. É assim que os cupins comem a verdade, e nós podemos ter uma agenda que em nada a mente do mundo se sinta nem um pouco incomodada. Lutero diz: quando isso acontece, esse é o cativeiro da igreja. Ela existe agora capturada, e o mundo diz: se nós pudermos usar para algo que nos interessa, a igreja não é destruída. Em Mateus 1:21, esse é o mês do Natal, a Bíblia diz: o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O sutil desvio do ponto gravitacional central, que era o princípio da reforma, do sola scriptura, do sola fide, é sutil, mas é fatal. E porque é sutil, é terrível. Um Salvador que salva o homem dos seus pecados, que salva o homem da ira de Deus, um Salvador que salva o homem que está debaixo da ira santa de um Deus santo, um evangelho que exalte o sola fide, baseado tão somente nas Escrituras, jamais será uma agenda que o mundo acha interessante, porque o pecado são os objetos do amor e da estima do mundo. Então a maioria daqueles que se desviam para uma agenda sensível, que o mundo, uma igreja sensível, que o mundo acha sensível, que é sensível aos olhos do mundo, ela no mínimo tem que parar de falar das verdades essenciais para colocar a sua agenda em andamento. Na verdade, semeia a ideia que o compromisso com a verdade de Deus é fundamentalismo. Atrapalha a bela comunhão entre o mundo e a igreja. Então o grande perigo dos nossos dias não está nas heresias óbvias, gritantes, está nesses líderes gentis com comportamento amigável,
que vão tirando a igreja do seu eixo da fé, sob o pretexto de manter uma sintonia com o mundo, que mudou. Então nenhum cristão verdadeiro deve ingenuamente imaginar que o mundo, as heresias, vêm para nós e dizem: olha, nós queremos destruir tudo, explodir uma bomba. Foi assim que o liberalismo invadiu a igreja no início, na primeira metade do século passado. Era contra isso que homens como Spurgeon disseram. A má teologia, o abandono da verdade por uma agenda mais sensível, como um câncer, se esconde, se estabelece, não vem com cara limpa. Durante algum tempo parece não ser algo tão mortal, porque o inimigo prefere semear o joio secretamente por razões óbvias. É por isso que Paulo diz: eu temo que, como a serpente enganou Eva, engane vocês, aí em Corinto. E é o que ele diz, a Bíblia diz em Judas 4, é o que Jesus diz em Mateus 7,15: lobos se infiltram vestidos de ovelhas. Sutis. E os servos de Satanás se disfarçam, a Bíblia diz em 2 Coríntios 11, 13 e 15, como anjos de luz. Vamos achar uma agenda em comum. Não faça isso, não fale essas coisas que o mundo não gosta, porque nós não vamos poder trabalhar junto. Uma agenda sensível, também vista pelo mundo. Esse evangelho é um solo fértil para todo tipo de abandono da verdade de Deus, da agenda liberal, para não ofender o mundo. Nós temos que dizer que os pecados do mundo não são tão graves. Jesus não veio para o mundo salvar o mundo dos seus pecados. Ele veio salvar o pobre da pobreza, o doente da doença, a sociedade das suas mazelas. Os teólogos liberais, na primeira metade do século, eles não vieram e disseram assim: nós queremos explodir, acabar com a igreja. Não, eles eram teólogos, eram pastores, eram homens respeitáveis, mas eles tinham um pretexto: nós precisamos de uma agenda que os jovens na universidade gostem. Nós precisamos de uma agenda que a igreja possa dialogar com os sábios do mundo, com as cabeças mais importantes da sociedade. E eles diziam que se a igreja se recusasse a mudar com o tempo, o cristianismo ia se tornar irrelevante. Esse foi o argumento, e é o mesmo argumento atual. Os tempos mudaram. Se nós não mudarmos, vamos ficar para trás. Nossa agenda precisa mudar. Precisamos de uma agenda que o mundo goste. E os teólogos liberais disseram: olha, se nós falarmos da ira de Deus, da expiação pelo derramamento de sangue, ou então da punição eterna no inferno, se a igreja insistir nessas verdades, nós vamos perder as gerações futuras, porque o mundo está em constante mutação, e nós vamos ficar alienados no mundo, fora do passo do mundo, e cada vez nós vamos ficar mais e mais irrelevantes. E aqueles teólogos e grandes pastores na Europa disseram: nós não suportamos ser irrelevantes no mundo acadêmico, na mente das pessoas. Esqueça essa história de ódio de Deus ao pecado. Esqueça que Jesus veio ao mundo porque Deus odeia o pecado e vai castigar um homem, e está irado. Então eles foram esvaziando o significado da cruz e substituindo ele por uma agenda mais sensível. Vamos falar sobre o amor, o exemplo de amor da cruz. Vamos esquecer todas essas coisas de ira, Não é nenhum segredo que o mundo sempre desprezou a santidade de Deus e a razão pela qual Jesus veio ao mundo. Mas a Bíblia diz que a igreja está proibida de cortejar o espírito da sua época, que por razões óbvias o evangelho é uma pedra de tropeço para o mundo, que em vez da igreja atender às preferências culturais ou às cosmovisões alternativas que o mundo propõe, a igreja, em vez disso, deve confrontar o mundo.
A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu para 3 coisas. Para quê? Para convencer o homem de quê? Da justiça, do pecado e do juízo. Da justiça de Deus, da sua santidade, do pecado do homem e de que Deus está irado e irá exercer o seu juízo. Foi para isso que Deus deu o Espírito Santo, para convencer o homem dessas 3 coisas. Mas isso é irrelevante. A justiça, o pecado e o juízo não é relevante. Nós não somos chamados para fazer o cristianismo parecer algo legal e simpático. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho fielmente, incluindo nas partes do mundo em que o Evangelho é ridicularizado. Mas as pessoas dizem: temos que ajudar a sociedade, sem proselitismo, ou seja, sem pregar o Evangelho. Mas é exatamente com a razão oposta que Deus nos mandou ao mundo. E é óbvio que se não houvesse proselitismo sem pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo não apanhava de cidade em cidade. Pecado, justiça e juízo. João 16:8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero meditar no tempo que temos em algo que reflete tanto o que o mundo é, quanto o que a igreja é em nossa geração. E fazemos algumas aplicações práticas. A Bíblia diz assim, 1 Samuel então, 1 Samuel 5, de 1 a 4: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer, e trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram, colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo em seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar, e somente o tronco de Dagom ficou. Esse versículo narra mais uma história triste de Israel, do povo de Deus que várias vezes achou a verdade de Deus irrelevante e quis ser como as nações à sua volta. E eles tinham esses inimigos tradicionais, que eram os filisteus poderosos. E a Bíblia diz que depois dos filisteus pressionarem e vencerem algumas batalhas, Israel quis confrontar, porque tinha sido derrotado, e foram para a peleja e foram derrotados novamente. E eles ficaram preocupados e ficaram pensando: por que nós estamos derrotados? Eles não pensaram em Deus, eles pensaram em como se usa Deus. E eles pensaram: foi porque a gente não levou a arca para a guerra. A arca é a coisa. Vamos para a guerra de novo, vamos levar a arca. Eles achavam que a arca era uma espécie de mascote, sabe, como as pessoas hoje acham também. Você não vive para a glória de Deus, mas quando precisa de Deus, você pega o mascote para ajudar, para resolver os problemas. E eles acharam isso, então eles levaram. E eles pensaram: se a gente não levar nosso mascote, que é Deus, provavelmente nós vamos perder. Então eles chegaram a essa conclusão: essa é a causa do problema, nós fomos sem a arca. Se nós formos agora com a arca, forçosamente Deus vai nos dar a vitória, porque Ele não vai ter outra opção. E foi o que eles fizeram. E o que aconteceu? Não somente eles foram derrotados, mas como os filisteus pegaram a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Nós sabemos o que aconteceu. Os filhos de Eli morreram. Eli, quando recebeu o recado, caiu da cadeira, morreu também. O neto de Eli nasceu. A nora dele colocou o nome do garoto de Cabô, porque a glória se foi de Israel, que era a arca. Mas os filisteus, como o mundo, não destruíram a arca. Eles pensaram: capturamos o Deus deles, não vamos destruir nada, vamos colocar no nosso templo, junto com os outros deuses, que era Dagom, vamos botar junto. Então eles fizeram uma homenagem ao Deus de Israel, como quem diz: olha, está vendo? Nós aceitamos esse Deus também, nós capturamos ele, agora nós vamos domesticá-lo, ele vai estar aqui no nosso templo, com os nossos deuses, sabe? Como o mundo faz.
Nós temos nossa agenda, nós amamos o dinheiro, vamos usar o Evangelho. Nós amamos viver em tranquilidade, vamos usar o Evangelho. Nós não queremos a violência na cidade, nós queremos viver em pecado, mas sem violência, como se fosse possível. Um monte de gente que vive para si mesmo, viver numa sociedade em paz. Mas vamos pegar, vamos voltar junto. E eles pensaram: nós capturamos o Deus dos nossos inimigos, colocamos ele no nosso templo. É isso que o mundo faz. O mundo não quer destruir o Evangelho. É por isso que Lutero disse: o cativeiro babilônico da igreja. O mundo capturou a igreja, mas não a destruiu, vai usá-la. Mas nós então ouvimos e lemos essa história extraordinária. Eles fizeram uma grande festa, mas para o espanto deles, quando um guarda foi olhar lá de manhã, o Deus deles estava caído, sabe, na frente. E nós somos informados que eles pegaram Dagon e colocaram de novo no seu lugar, e voltaram para fazer mais um dia de festa e alegria. E quando entraram no templo, outra vez, Dagon não só estava caído, mas sua cabeça e seu braço estavam partidos, só estava o tronco. O que essa história do Velho Testamento ensina para nós? É a velha história que se repete. Lições vitais para a igreja, para a nossa geração aqui, nessa história. Fala da igreja aparentemente derrotada e arrasada pelo seu inimigo, que é o mundo, que é Satanás, o príncipe deste mundo. Como o Lutero falou, cativa. Esse é o quadro. O Deus e a causa de Deus parecem capturados pelo seu tradicional inimigo, como nos dias de Lutero. O inimigo é totalmente triunfante. Nós conquistamos, nós determinamos a agenda da igreja, nós falamos o que é relevante, nós colocamos ela junto com os nossos deuses, o dinheiro, o prazer, o sexo, o pecado. Vamos misturar tudo no mesmo tempo. Nós não vamos destruir nada. E a igreja tem sido confrontada pelo ataque assim. E o mundo tem essas maneiras. O mundo muitas das vezes pisou a igreja e a história ficou manchada com o sangue dos mártires, mas isso faz a igreja mais forte e não mais fraca. Então, o mundo quase sempre faz isso, captura, como nos dias de Lutero, como nessa história. Isso toma muitas formas em nossos dias. Primeiramente, acima de tudo, é o conhecimento, o entendimento intelectual, como lá no início do século passado, o liberalismo. Não podemos proclamar essas coisas. A mente humana é um Deus. O Evangelho vai ter que conviver com essa mente, sem ofensas. Tem que se submeter, tem que estar no seu panteão. A filosofia, a ideia de como a sociedade deve ser e Deus deve se prestar ao papel. O mundo não é o que é porque a ira de Deus se manifesta do céu contra a impiedade dos homens. Deus agora vai ter que consertar as coisas. Nós capturamos ele. Há muitas maneiras. Nós pensamos, isso não vai ser relevante para o mundo científico. E o ataque dos filisteus assume também a forma sociopolítica. E nós pensamos, nós podemos tornar esse mundo perfeito através da nossa lei, da nossa organização. Nós podemos minorar todo o sofrimento. Nós podemos fazer desse mundo um lugar bonito e maravilhoso, enquanto nós amamos o pecado, porque não foi o pecado que fez o paraíso ficar ruim. Foi só a incapacidade de Adão de gerir as coisas. Nós somos pessoas mais inteligentes. E as pessoas então vão começar a amar umas às outras. E vão se abraçar, e o mundo vai se tornar um paraíso. E a história vai ser: e viveram felizes para sempre. Mas ninguém pode amar as outras pessoas dessa forma. Porque a Bíblia diz que o amor ao próximo é o resultado do primeiro e grande mandamento.
Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Um mundo que pisa no amor de Deus não pode se amar, nem funcionar. E assim os filisteus fizeram uma investida contra o povo de Deus, contra o próprio Deus, contra a causa de Deus. Capturaram. E sejamos francos e honestos, nós temos que admitir que os filisteus modernos conseguiram um grande sucesso, como aqueles filisteus na antiguidade. Parece que eles capturaram e que o evangelho está lá no templo de Dagon, não destruído, mas para servir aquele mundo conquistador. Sabe, o inimigo parece triunfante, fazendo aquela festa. A secularização geral da vida parece completa, e a igreja existe só para isso, para o humanismo secular, para melhorar a vida do homem. Ele é mais um entre os grandes deuses do panteão. Se nos ajuda, vamos usar o que ajuda, não ficamos ofendidos. É como se o mundo repetisse a ação dos filisteus nos mínimos detalhes. Eles não destruíram, os filisteus pensaram: peraí, esse Deus já deu muitas vitórias a Israel, ele também não é um Deus desprezível, não. Israel veio do Egito, olha, esse Deus fez muitas coisas, por que a gente destruiria? Se essa caixa, nós temos esse Deus, vamos usar para nós. Nós não amamos esse Deus, nem estamos querendo obedecer nada, mas vamos usar o poder dele, porque nós queremos as coisas boas que nós podemos tirar desse Deus. Nunca se sabe quando isso será útil. Esse Deus será útil na batalha? Será útil na sociedade? Será útil para que nós filisteus fiquemos mais ricos, mais saudáveis? Vamos colocar ali. Os filisteus modernos fazem exatamente a mesma coisa. O homem moderno realmente deixou de crer na verdade. A igreja capturada deixou de crer que a sua mensagem para o mundo é cheia do Espírito Santo, que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, pregar a verdade de Deus, a loucura da cruz. Em muitos países, em muitos lugares, povos fizeram a mesma coisa. Por que não aquilo que é agradável? O evangelho melhora a sociedade, mas não vamos usar isso. Por que não? Eu gosto de casar, negócio de casar é legal na igreja, eu não tenho nada com Deus. Provavelmente eu vou estar descasado amanhã, mas eu adoro botar aquela roupa branca, entrar na igreja. Para isso o cristianismo é legal, dá uma respeitabilidade à coisa, uma festa. Fazer uma missa quando alguém morre. Você já estava vendo, fazendo missa para Neemias, mas ele não era ateu. Ele não falou a vida inteira que era ateu. Então por que fazer uma missa para alguém que é ateu? Faz algum sentido? O mundo gosta, o mundo não liga. Vamos usar tudo da maneira que nos agrada. Nos nossos casamentos, nós não nos importamos com a opinião de Deus sobre o casamento, mas nós achamos aquilo do cristianismo no casamento uma coisa legal, dá uma respeitabilidade. Nossos enterros, melhorar a sociedade, resolver alguns problemas. Nós não cremos na verdade. Nós queremos um mundo melhor, um mundo sem pecado, um mundo sem dor. Nós queremos um paraíso com o pecado. Nós amamos o pecado. Tudo que existia no paraíso, nós queremos. Nós sabemos que Adão não foi embora do paraíso. Adão foi expulso. Por ele ficava lá. O pecador é assim. Eu quero o pecado e o paraíso. É Deus que diz: não. Não. Maldita é a terra por sua causa. Não há paraíso no pecado. Então as pessoas gostam. Essa é a nossa situação. Os filisteus parecem universalmente vitoriosos contra a causa de Deus. O que esse incidente bíblico então tem para nos ensinar? O que ensinou no passado mais distante? O que ensinou Lutero quando falou sobre o cativeiro babilônico da igreja? Antes de pensarmos na exposição positiva disso,
Por que vocês acham que Israel sofreu essa derrota? Por que a igreja hoje tem sido capturada pela sociedade, pela cultura, domesticada e moldada? Essa questão é muito importante e fundamental, porque diz respeito a cada um de nós. As pessoas vão dizer: Israel foi derrotado porque os filisteus eram poderosos, eles tinham armas, eram guerreiros. Então eles não tinham. A questão toda era força, era poder, capacidade, o brilho dos filisteus. É o que a igreja diz hoje. Por que a igreja foi capturada? Porque a igreja não tem força, o mundo é muito poderoso. O pecado agora é muito sofisticado. Não dá para competir, não dá para lutar. As pessoas dizem: hoje a igreja está enfrentando um inimigo muito forte, que é o mundo, que é a cultura. Ou ela se adapta ou é esmagada mesmo. É o que as pessoas dizem. Era que a pessoa diz: os filisteus eram muito poderosos. As pessoas dizem: os nossos pais tiveram que enfrentar inimigos mais fáceis. Paulo não enfrentou um mundo muito difícil. Não. Era uma sociedade mais aberta ao evangelho. Ele falava da loucura da cruz e todo mundo entendia. Ele era relevante para o mundo romano. Mataram ele por acaso. Mas nossos pais não tiveram que competir com a internet, com o computador, com o cinema, com a televisão, com todas as tecnologias. A dificuldade está aí. É um inimigo que é muito forte. Como nós podemos lutar contra esse mundo? Nós temos que ser uma igreja sensível. Não dá para lutar, é muito poderoso, é por isso que ele vence a gente. Pastor, não é possível. O homem moderno tem um alto grau de educação. Falar sobre a ira de Deus, pecado, não pode. Nós somos confrontados por esse inimigo poderoso. É por causa do poder do mundo. Israel poderia dizer: é por causa do poder dos filisteus. Mas eu digo que tudo isso é falso. Porque não foi por isso que Israel perdeu a batalha. E nem por isso que a igreja dos nossos dias foi capturada, como na época de Lutero, no cativeiro babilônico da igreja. Torne a ler a história de Israel, e porque eles perdiam. E enquanto eles obedeceram a Deus, nunca eles foram derrotados. Nem o faraó, com todo o seu poder, pôde manter um bando de escravos lá. Israel, com o seu bando de gente fraca, venceu a cidade de Jericó, venceu cada cidade. Israel nunca perdeu porque o inimigo era poderoso. Não, nunca. Isso é papo furado. Quando os filhos de Israel estavam focados em Deus, comprometidos com a verdade, eles venciam os inimigos. Não importava quão poderosos fossem os inimigos. Mas no momento em que eles esqueciam de Deus, que eles se tornavam indolentes, que eles queriam ser igual aos povos à sua volta, no momento que eles confiavam nas suas estratégias, no momento que eles confiavam na sua força, no momento que eles confiavam nas suas capacidades, eles eram derrotados. Nunca foi a força dos filisteus que derrotou Israel. O que derrotou Israel sempre foi a sua fraqueza. Olhe para o Império Romano, olhe para o seu poder, olha para a igreja. Que poder aquela igreja tinha? Então, porque ela não foi destruída? Não, a igreja nunca é capturada pelo mundo, porque o mundo é forte, mas por causa da sua fraqueza, da sua falta de compromisso com Deus, como Israel. Logo depois de toda essa história aqui, 2 homens vão vencer praticamente todo o exército dos filisteus. Você vê como não é a quantidade, não é a força. Só Jonatas e o escudeiro dele botaram os filisteus inteiros para fugir. 2 pessoas com Deus. Quando Israel era vencido, era porque Deus permitia. E Deus permitia porque Israel dava as costas para Deus, não obedecia a Deus, não confiava em Deus, não confiava em seu poder. Pensava: se nós obedecermos Deus, vamos perder. O mundo é muito sofisticado, os filisteus têm armas poderosas, nós queremos ser igual a eles. É por isso que Israel perdia. Quando Israel usava a sua força, a sua inteligência, a sua estratégia, o seu desejo de ser como os outros povos, eles eram esmagados,
porque Deus deixava eles entregues a si mesmos. Quando a igreja não acredita no poder da verdade, no poder da pregação do evangelho, Deus deixa a igreja para sua própria força natural. Então o que acontece? O mundo a engole, não há como resistir. A igreja não conquista o mundo conquista a igreja, e o mundo captura e domestica a igreja. Essa é a explicação para o estado da igreja dos nossos dias. É a explicação para o estado da igreja nos dias de Lutero, quando escreveu o cativeiro babilônico da igreja. A igreja foi capturada pelo mundo, pelo dinheiro, pelo prazer. Tudo que o mundo gosta, o mundo captura e diz: para isso vocês podem existir. Para nós, junto com os nossos deuses, para nos servir. E a tragédia é que a grande parte da igreja nem reconhece isso. Acham que o estado do mundo se encontra, que a explicação é a situação deles, que o fracasso é porque o mundo é sofisticado, é por causa do rádio, da internet, da televisão, dos meios, que os nossos avós nunca tiveram que enfrentar um inimigo tão poderoso. E é por isso que o mundo nos capturou. Não é que nós não podíamos fazer nada, mentira! É porque nós abandonamos a glória e a centralidade da verdade de Deus. Nós nos concentramos no homem. O mundo nos capturou. O social não ofende o mundo. Isso é inteiramente falso. O mundo sempre se opôs à igreja. O mundo assassinou Jesus, assassinou Paulo. O mundo não ouviu Noé, não ouviu Jeremias, não ouviu Isaías. O mundo nunca ouviu. Não ouviu os puritanos. O mundo nunca ouviu. O mundo sempre foi assim. Não é por causa da internet, não é por causa da tecnologia, das universidades. O mundo sempre teve formas para dar vazão aos seus prazeres pecaminosos. Não pense que as pessoas que viveram há 200 anos atrás não tinham como dar vazão às concupiscências, porque ainda não tinha internet. Coitado, ficavam sem pecar durante o dia inteiro, pensando: um dia ainda vão inventar algo para a gente poder dar vazão às coisas. O mundo sempre deu vazão completa ao pecado, sempre encontrou um meio. Não há variação no mundo. O mundo nunca muda desde que Adão pecou. Então o problema está em Israel, está na igreja. Os filisteus nunca mudaram. O problema é Israel. Se Israel abandonasse a verdade de Deus, eles eram vencidos. Se eles ficassem firmes em Deus, eles venciam. O problema não era o mundo, não era os filisteus. O problema era Israel. O problema é a igreja. Sendo assim, se o mundo não muda, onde está a variação? O que muda? Se os filisteus, egípcios, babilônios nunca mudaram, então quem mudava sempre? Israel. Da posição de viver para a glória de Deus para viver para si mesmo. E quando eles faziam isso, então o mundo os conquistava. Essa é a história da igreja agora, em nossos dias. Nós não confiamos mais na palavra de Deus. Nós podemos falar sobre ela, mas falamos: se nós pregarmos só a verdade, não vai ser relevante. Quem vai ser salvo pela verdade? Nós precisamos de uma agenda sensível. Nós precisamos pensar com as nossas próprias capacidades, nossos poderes, nosso entendimento. A Bíblia pode ser a verdade, mas ela não é suficiente. Nós acreditamos até que ela é um livro de Deus, mas não é suficiente para agora. Nós temos que juntar a Bíblia e mais nossas ideias, a Bíblia e mais nossas capacidades. Quem muda não é o mundo, quem muda é a igreja. E é por isso que o mundo a vence. A igreja cristã esqueceu que ela é a igreja de Deus e que sem Ele ela nada pode fazer. Individualmente, Jesus diz para vocês e para mim: sem mim nada podeis fazer. E a igreja, que somos nós, não pode esquecer que ela é a igreja de Deus, e sem Deus nós não podemos fazer nada a não ser capturado, domesticado e usado para aquilo que o mundo acha relevante. Então a igreja tem confiado na sua cultura, na sua capacidade de atrair um homem, tem esquecido a verdade que o homem é morto em seus delitos e pecados. A igreja
começou a confiar no seu conhecimento, no seu entendimento, na sua organização. Nós multiplicamos nossas ideias em várias segmentações. Organização para jovens. Por quê? Porque nós vamos fazer várias coisas que os jovens gostam. É assim que nós vamos fazer. Para pessoas da minha idade, organização para os idosos, irmandades femininas, irmandades masculinas, irmandades culturais. A Bíblia não tem um livro para jovem, ela não tem um livro para as mulheres, nem um livro para os homens. E por que a gente acha que isso é uma boa ideia? Porque a gente parte do homem, a gente não pensa, aqui está Deus, e parte dele. Nós partimos do jovem. O que interessa aos jovens? Aí a gente vai para Deus. O que em Deus pode interessar aos jovens? A igreja acredita que ela própria, por seu próprio poder, pode perpetuar a sua vida. Ela esqueceu a suficiência das Escrituras, esqueceu o Deus soberano, esqueceu a regeneração tão somente pela pregação da verdade, esqueceu que o Espírito Santo está na terra para convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo. Ela esqueceu sua completa dependência de Deus. E porque ela esqueceu isso, ela acha que o Evangelho, se não abraçar uma agenda sensível que o mundo possa gostar, nós estamos perdidos. E quando ela faz isso, ela fica fraca, porque ela abandonou a suficiência de Deus. E quando ela fica assim, o mundo a vence. Era por isso que Israel perdia, porque quando Israel estava obedecendo, 2 homens venciam uma guerra. É por isso que quando o homem estava com Deus, ele dizia como Davi: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Deus está nos chamando de volta a uma dependência do seu poder. Dependam do meu poder. Como fizeram os apóstolos. Eles pregaram em Jerusalém poucos dias depois que Jesus foi assassinado. E o que Pedro pegou? Vocês mataram o Rei da Glória. Não era uma loucura alguém devia dizer: não prega isso, porque eles vão ficar furiosos. Eles acabaram de matar Jesus, vai dizer que eles mataram o Rei da Glória. Eles mataram ele exatamente porque ele disse que era o Rei da Glória, que ele era o Filho de Deus. Essa mensagem não é boa para pregar em Jerusalém. Mas Pedro pegou o arrependimento. Você podia pensar: isso não pode funcionar, é uma ideia louca. Mas funcionou, porque eles estavam obedecendo a Deus a todo custo. A razão é que nós não podemos botar fim à nossa autoconfiança, então nós confiamos em nós, nossas capacidades. Nós não vamos transformar o mundo enquanto a igreja não se prostrar em seus joelhos, não der cabo do seu poder, das suas ideias, das suas estratégias, não abrir mão de verdades de Deus para o mundo achar nossa agenda melhor, não buscar o poder de Deus, não se encher do Espírito Santo, não para experiências místicas, mas o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto isso não acontecer, o declínio vai continuar e vai aumentar, até que cheguemos ao ponto em que Lutero chegou. A igreja naqueles dias na Europa, a Europa inteira era cristã, não era evangélica, né? Não tinha evangelho assim, não era chamada assim, mas ela cria no evangelho, era cristã, era a igreja. Mas a verdade é que a Babilônia tinha conquistado a igreja. É o que Lutero falou. A igreja estava a serviço do mundo, das paixões humanas, da tentativa de fazer do mundo um lugar em que as pessoas possam ser amantes de si mesmas e amantes do pecado, enquanto o mundo anda bem. Quando a igreja se encontra nesse estado de eclipse e derrota, sempre é porque ela esqueceu a verdade, não porque ela era fraca. Deus pôde usar alguns pescadores, homens fracos, para mostrar seu poder ao mundo. A igreja não é derrotada porque ela é fraca e incapaz. As pessoas disseram: quem são esses caras? É tudo ignorante. Esses caras são iletrados, pô. Esses caras não são tal de Pedro, esse cara é pescador. João, pescador, Tiago, esses caras são... eles não são relevantes culturalmente. Não, a igreja não pode ser derrotada assim, sabe? Mas quando nós confiamos em nossa loucura, em nossas capacidades, em nossas estratégias, quando começamos a esconder verdades para que o mundo nos ache relevantes e sensíveis, então nós somos capturados. E para mim essa é a lição mais importante. Mas graças a Deus,
há certo conforto nessa história. E como nós vimos, Lutero escreveu o cativeiro babilônico da igreja, mas foi a verdade de Deus que abalou o mundo nos seus dias. Então eu posso brevemente expressar o que Deus faz num tempo e na história como essa que nós estamos vivendo. Você pode dizer, essa história é muito antiga, mas é a mesma história. O que Deus faz é fazer fracassar os nossos planos, junto com os planos do mundo. E examine a história, observe aqueles filisteus. Eles tinham vencido seus inimigos, tinham destroçado o exército de Israel, tinham capturado Deus, e agora Deus estava a serviço dos filisteus, do mundo. Eles achavam que iam poder, o plano era perfeito, vamos usar. Quem vai poder nos frustrar agora se nós capturamos Deus? Para agora está a nosso serviço. Nós não estamos a serviço de Deus, Deus está a nosso serviço. Aí o homem entra no templo de Dagon e vê o Deus deles transtornado, jogado ao chão. Ele mesmo fica transtornado, algo deu errado, mas ele tenta dar um jeito e bota Dagon em pé de novo. Mas aí ele vai, faz a festa, está tudo bem, mas aí quando volta, Dagon está no chão. E é o que aconteceu, é o que acontece. As pessoas pensam, vamos construir um mundo em paz sem Deus, vamos colocar Ele ao lado dos nossos deuses, prazer, o dinheiro, ao nosso serviço. Vamos usar o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento, vamos melhorar a sociedade, vamos fazer esse mundo um mundo legal para se viver. Vamos entrar num paraíso. Mas aí nós vemos o mundo num caos. Todas as nossas ideias e planos não funcionam. Guerras, morte, destruição, famílias destruídas, violência. É Deus derrubando nossos deuses. É Deus dizendo, não vai funcionar. Não vai. Sabe, não adianta. É como aquele povo querendo construir uma torre até o céu. Deus vem e diz, não funciona. Uma torre ao seu próprio nome, usando sua tecnologia, sabe? E aí o mundo, lá dos liberais que quiseram, dos teólogos e pastores, fazer uma agenda mais sensível lá no início do outro século, viram que a verdade de Deus foi completamente abandonada, mas o mundo melhorou. Não, queridos, a igreja sim, a cada fracasso do mundo e da igreja mundanizada, nós, quando vemos o Dagon, os nossos deuses, aquela sociedade que nós queríamos, a educação que ia melhorar no mundo, quando a gente vê que nada disso funcionou, nós levantamos Dagon de novo e pensamos, dessa vez vai dar certo. Sabe quantas ONGs existem no Brasil? 400 mil. 400 mil. Elas movimentam bilhões. E o mundo é tão ruim quando elas não existiam. Só 100 mil ONGs protegem a floresta amazônica, e ela todo ano é destruída por causa da ganância humana, por causa do dinheiro. As ONGs existem para arrecadar dinheiro, e os outros derrubam a floresta por causa do dinheiro. Não funciona. É o coração do homem. É isso. Dagon continua caindo. Nós pensamos, vamos salvar o mundo, mas é incompatível com o homem. Os graves problemas, as dificuldades voltam a acontecer, e nós levantamos Dagon, os nossos deuses, e pensamos, vamos fazer um mundo perfeito. A humanidade continua acreditando que a ciência vai melhorar, então nós inventamos remédios, internet, mandamos coisas para o espaço, e o homem continua tão mal quanto ele sempre foi, cobiçoso, violento. É isso. Guerras, e o homem lá no início do século achando, nós vamos construir um mundo melhor, e aí jogaram uma bomba atômica. É Dagon caindo sempre.
É Deus mostrando: não funciona. Não, 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 Dagom vai cair. A paz nunca vai chegar. Vocês nunca vão estar num paraíso. Dagom vai cair quantas vezes vocês insistirem em levantar. Só uma explicação: Deus fica lançando Dagom no chão, como ficava lá. Não adianta botar ele de pé, é um trabalho inútil. Ele não permite que os homens desfrutem sem ele de paz. A Bíblia diz em Isaías 48, 22: os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Deus irrompe sobre nós, Ele intercepta os nossos planos, Ele nos abala. Nós podemos falar igual Nabucodonosor: aí está a grande Babilônia que eu criei com o meu poder e minha capacidade, só para nós começarmos a comer capim, para Deus nos mostrar: não funciona. Deus nos perturba, nos transtorna. E isso é verdade não só sobre as nações, como sobre cada indivíduo. Quantos homens eu já conheci que riam de tudo, achavam que Deus existe para ele, e até consegue um certo sucesso, tem lá seus filhos, constrói sua empresa, mas então ele sofre aquela dor horrível no peito, de angina, descobre que vai morrer, e os seus planos vão por água abaixo. Mas me permito, nesses 10 minutos finais, há uma segunda coisa que Deus faz numa ocasião como essa: Ele humilha os nossos deuses. Não só Ele diz: não adianta botar eles de pé, Ele humilha os nossos deuses. Foi o que Ele fez lá. Não só caiu Dagom, Ele humilhou Dagom. Suas pés, seus braços quebrados, sua cabeça quebrada, sabe? É isso que eu vejo em nossa geração, na geração passada. É o que Deus tem feito. Nós fazemos das coisas deuses. O Deus da educação. Não me entendam mal, eu acho que nós temos que educar as pessoas. Eu, desde os 20 anos, leio em média um livro a cada 3 dias. Eu dou graças a Deus pela educação, mas não faço da educação um Deus. Olha a Europa, o povo mais educado, investiu tudo em educação. É um povo completamente ímpio. A educação foi humilhada. É isso. Ela não pode resolver. Não pode. Sabe qual é o maior problema dos países mais ricos do mundo? A delinquência juvenil. Esse mal vai só aumentando. A pornografia, toda sorte de perversão sexual. Que os nossos filhos bem educados de hoje são um problema maior do que jamais foram. A delinquência juvenil nunca foi tão grande na história, e nenhuma sociedade foi tão altamente educada. Mas não somente isso, sabe? É o problema da embriaguez, é o problema de todos os países, da droga, da violência, da imoralidade, da infidelidade, da separação, do divórcio, do colapso no casamento. Olhe para os países mais ricos, mais educados, e eles são mais depravados em suas leis. Tem leis que aprovam todo tipo de depravação, que apoia. Nós nos gabamos de que isso, Deus humilha os nossos deuses e diz: você vê essa juventude altamente educada. Nós fazemos a mesma coisa com Deus, política. Nós achamos: vamos resolver os problemas do mundo quando acharmos os políticos certos. Não existe o homem certo, mas nós vamos achar o político certo. Eles vão fazer as leis certas, e a sociedade toda vai dar a mão em torno dessas leis certas. E é claro, vamos criar organizações como a ONU. Toda causa antifamília a ONU apoia. A ONU apoia o aborto, a ONU apoia tudo que é anti-Deus. Tudo que é anti-Deus tem uma organização na ONU que dá todo o seu apoio. Fale em Deus e não há nenhuma organização na ONU para apoiar.
É isso. A nível nacional, internacional, Dagon continua caindo mesmo, não adianta. Nós achávamos que a ONU ia salvar o mundo, que a educação, que a política, que a ciência inventa remédios, mas o homem continua tão mal como sempre foi. Toda a tecnologia mais usada para tudo que é mal do que para qualquer algo que você possa dizer bom do ponto de vista moral do homem. Disparada, a internet é usado para pornografia mais do que para qualquer outra coisa. Essa é a verdade sobre o homem. O homem fez de tudo isso um Deus, porque na verdade o homem fez de si mesmo um Deus. E ele pensou que Deus existe para ele, a igreja existe para ele, tudo existe para ele. O século XX, o século XXI nos ensinou tudo sobre o homem. Uma agenda sensível, aquela agenda que o homem possa provar. Mas olha o século XX, o homem com seus campos de concentração. Olhe para o mundo, olhe para todas essas coisas. Um homem, ele invade deliberadamente um lar, ele destrói um lar, ele destrói uma família, ele destrói filhos, só por causa do seu prazer sexual. Ele desejava aquela mulher desejava outro homem. O homem não tem como lidar com isso. Essa é a sociedade, esse é o retrato do homem. O homem é isso, você pode não gostar. Ah, tem tantos milhares de assassinatos, é porque a educação não é. É por causa do homem. Caim matou Abel. Não tinha sociedade ainda desorganizada. Não tinha desequilíbrio econômico. Não tinha nada. Tinha eles e o mundo. Tudo que o Deus homem faz, colocando como homem, está sendo colocado por terra e sendo humilhado e rebaixado, como Deus fez com Dagon. Essa é a segunda coisa. E a última coisa que nós vamos mencionar é que Deus não só se restringiu em interferir e humilhar o Deus deles. Deus estava anunciando o seu juízo sobre os filisteus, o mundo, e seu juízo sobre Israel, o seu povo. Deus estava manifestando o seu poder, estava mostrando o que ele se propunha a fazer, estava pronunciando um juízo sobre os filisteus e a igreja e o mundo. Nós não precisamos nos demorar mais, nosso tempo acabou. Mas à luz disso, que mensagem nós temos que pregar para o mundo moderno? Nossa mensagem só pode ser essa: o juízo de Deus, porque o mundo é como é. Porque esse mundo que investiu tanto em educação não consegue resolver o problema da delinquência juvenil? Porque a delinquência não é só para quem não tem educação. Porque os países mais ricos e desenvolvidos são tão ímpios quanto todos os outros países. Nós temos que continuar dizendo para o mundo essa mensagem de juízo de Deus. Deus humilha os nossos deuses, e principalmente o Deus homem. Nós temos que continuar a dizer para o mundo que Deus é o mesmo Deus da época de Israel. O Deus que confrontou os filhos de Israel no Monte Ebal e no Monte Gerizim. O Deus que abençoa, mas o Deus que amaldiçoa é o mesmo Deus. O Deus que disse para Adão: maldita é a terra por sua causa. Não há paz mais. A mensagem do Evangelho é: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus de novo. Mas o homem que não está em paz com Deus em Cristo não tem paz, nem sua sociedade, nem seu mundo. E quando a igreja, capturada pelo mundo, sensível à agenda do mundo, tenta transformar nesse mundo num lugar sem Deus, mas bom, ela foi domesticada.
Nós devemos proclamar que esse homem neste mundo não pode conhecer o que ele quer, que é impossível paz, deleite, vida em comunhão sem Deus. Não é possível amar o próximo sem amar a Deus. Um mundo de amantes de si mesmo vão viver se bicando, se destruindo, até estarem no inferno. Deus é o Deus vivo, é a nossa mensagem. O erro cometido pelos israelitas e pelos filisteus, e pela igreja, e pelo nosso mundo que capturou a igreja, e como Lutero disse em seus dias sobre o cativeiro babilônico da igreja, o erro dos filisteus de Israel é achar que Deus está numa caixa, é achar que nós podemos carregar Deus para lá e para cá, só para o que nos interessa. Nós queremos justiça social, nós não queremos santidade, nós não queremos Deus, mas queremos que Deus faça para nós o que nós queremos. Os filisteus acharam que podiam fazer isso, usar Deus, botar Deus no seu panteão. Os filisteus, os judeus, os israelitas acharam: nós vamos levar Deus para a guerra, e Deus vai ter que nos dar a vitória na guerra. Eles acharam que podiam controlar Deus. Não queremos Deus, mas queremos o seu poder, queremos um mundo melhor em nossos pecados. Essa era a concepção que Israel tinha de Deus. Vamos levar Deus numa caixa para a guerra, e Deus vai ter que fazer, Deus vai nos dar a vitória, nós vamos viver uma vida vitoriosa. Nós desprezamos a verdade de Deus, mas Deus vai ser agora, vai ser levado por nós. E os filisteus pensaram: vamos controlar Deus. Os israelitas tinham esquecido tudo sobre Deus, como nós. Quando nós acreditamos que alguma coisa pode salvar um coração morto, é porque nós esquecemos tudo sobre Deus, tudo sobre o homem. Nós achamos que podemos carregar Deus na caixa, mas Deus não está numa caixa. Não podemos carregar Deus para as nossas ideias. Eles disseram: esse foi o erro, a gente foi para a guerra e não levou a caixa. Aí Deus não fez, vamos levar Deus. Eles acharam que Deus era alguém que podia ser manejado, podia ser dirigido pelos seus desejos. Mas Deus ensinou ali a Israel, e ensinou aos filisteus no templo de Dagon, que Ele é o Deus vivo, que Ele não existe para os homens, que ninguém pode desprezá-lo e construir nada, porque nada existe fora dele, que sem Ele não haverá paz, nem agora, nem no futuro. Ele diz: quem livrará vocês das minhas mãos? Se eu amaldiçoo, quem irá abençoar? Se eu digo maldito, quem irá dizer outra coisa? É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo: eu não estou na mão dos homens, eu não sou carregado numa caixa pela igreja para a sua agenda sensível, eu não posso ser usado pelo mundo. Eu humilho os deuses do mundo. Eu sou o Deus vivo, eu sou o Deus onipotente, eu sou o Deus eterno. Antes de o mundo ser criado, eu sou Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando nós pensamos que Deus foi derrotado, porque a igreja achou que podia manipulá-lo, Israel achou que podia levar ele numa caixa, ou os filisteus conquistaram, Deus vem e mostra, e humilha, e mostra: eu sou Deus. Quando você pensa que botou Deus cativo aos seus deuses, ao dinheiro, aos seus prazeres, aos seus interesses, Deus vai lá e derruba todos esses deuses e diz: tu não passas de um homem pobre, cego, miserável e nu. É isso, Ele é o Deus, Ele não pode ser restringido, Ele não pode ser limitado. Se o homem não gosta da sua ira e nem do inferno, isso não importa. É o que Ele está dizendo: eu sou absoluto, eterno, Deus vivo, eu sou santo. Sim, sim. É importante nós lembrarmos que Ele é o Deus único. Eu não vou ficar do lado de Dagon. Que a igreja saiba isso, que os filisteus acham, saibam isso. Os filisteus acharam: vamos botar Deus, Dagon e todos os deuses juntos. Como a igreja hoje, vamos colocar Deus com o Deus homem, vamos colocar Deus com o Deus prazer, com o Deus dinheiro, vamos misturar todos eles. Deus fazendo: não, eu não convivo com outros deuses, eu sou o único Deus. Foi o que a igreja pensou lá nos dias de Lutero, cativa pelo mundo.
Então Deus demonstrou no tempo de Dagom: eu sou o único Deus, eu não partilho a minha glória. Se você não pode adorar a mim ao dinheiro, não pode adorar a mim ao dinheiro, não pode servir a mim ao dinheiro, não pode servir a mim a Dagom. Eu não sou um Deus entre os deuses. Se você puser um Deus ao meu lado, ele será esmagado, e você irá se perder com o seu Deus, porque eu vou atirar esse Deus para baixo, eu vou silenciar esse Deus, e o dinheiro não vai te livrar das minhas mãos, nem a tua educação, nem a tua cultura, nem a tua tecnologia. Tu sem paz vai viver, e sem paz irá para a sepultura, e sem paz vai encontrar em mim um inimigo depois da morte. Não importa que Deus você tente pôr ao lado dele, Deus está dizendo: eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus, quer gostem ou não disso, quer as pessoas achem que o que eu vou dizer agora não é uma agenda sensível, eu sou um Deus totalitário, eu sou um Deus absoluto, eu sou um Deus que digo: não terás outros deuses diante de mim. Amém, queridos? Eu não aceito. Esse é o primeiro grande mandamento: não terás outros deuses. Não, não. Se você tiver outros deuses, eu vou destruí-los. Se você achar que a política vai te salvar, que as tuas estratégias vão salvar, olha para o mundo, ele nunca melhora, ele está debaixo da minha maldição, e não há quem possa livrar. Se um homem não chegar a mim através do único caminho, que é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, o mundo vai de mal a pior, se corrompendo, segundo Paulo, pelas concupiscências do engano. Se você fizer do seu país, da sua cultura, da sua sociedade, da sua nacionalidade, do social, se você fizer disso o seu Deus, você vai ver que isso não vai funcionar. Se você puser mesmo a sua família, qualquer coisa, seu marido, seus filhos, seu conhecimento, sua educação, suas estratégias, se você coloca isso na frente da minha palavra, esse Deus diz: não terás outros deuses. Ele nos conclama que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Ele quer estar no trono da nossa vida, no centro do nosso ser. Ele quer a nossa total lealdade, mesmo que o Evangelho não salvasse ninguém. Nossa obrigação é pregar o Evangelho. Esse Deus dizia para Jeremias: vai lá, Jeremias, prega para Israel. Eles não vão aceitar, eles vão te bater, mas eu quero que você vá lá e pregue para eles. Mas para quê? Se eles não vão aceitar, tu já está me dizendo. Porque eu quero, porque eles vão saber que houve um profeta em Israel. Deus não vai compartilhar, Ele quer a nossa total lealdade. Deus é o Deus soberano, Ele pode se alegrar dando uma vida longa a João e fazendo o irmão de João morrer logo no início, não importa. Ele é o Deus único, Ele é o Deus vivo. E finalmente, por último, Ele nos ensinou que nós devemos nos aproximar dEle da maneira que Ele determinou, que a igreja deve obedecê-lo, que o seu povo deve fazer como Ele quer. Os filisteus, os israelitas, eles foram punidos quando pensaram que podiam manejar e fazer o culto a Deus e servir a Deus, fazendo Deus servir a eles da maneira que eles quisessem. Ele está dizendo que não: ou um homem me serve como eu determinei, ou ele não está me servindo de forma alguma, eu vou humilhar. Sabe, há somente uma maneira, há só uma maneira. E a igreja não está aqui por causa de muitas coisas, a igreja está aqui por esse motivo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que fora de Cristo, todos os homens têm em Deus o seu inimigo. Fora do sangue de Cristo, todos estão debaixo da ira de Deus. Queridos, Deus nos confiou essa poderosa mensagem. A igreja nunca foi derrotada em Israel por ser fraca e o mundo poderoso, mas porque os cupins de dentro destruíram, abandonaram a verdade de Deus. Sabe?
para nós sermos abençoados, para a nossa geração experimentar a glória do poder de Deus, nós vamos ter que deixar de nos confiar em nós mesmos, em nosso conhecimento, em nossa agenda sensível, em nossas estratégias. Vamos ter que deixar de confiar em nossa filosofia. Vamos ter que deixar de confiar em nossos argumentos para jovens, velhos e crianças. Vamos ter que deixar de confiar nas nossas grandes estratégias. Vamos ter que nos humilhar na presença de Deus. Vamos ter que pedir que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. E somente quando nós somos revestidos desse poder e pregarmos o Evangelho, Deus será honrado no mundo. E nós não seremos cativos da Babilônia dos nossos dias. Esse é o Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Mortals join the mighty chorus, which the morning